Deixa eu só ver Então, aqui no... Acho que mais 2 minutos. Fernanda Arantes, que gostou do... Fernandinha! Fernanda gostou do cenário. Qual o cenário, Fernando? O meu ou do Gustavo? Depois ela vai... Tá muda. É que ela tá no chat, acho que ela tá sem... Você sabe que esse cenário aí, Fernando, é igual aquele de biblioteca que você compra pela internet, né? O do Gustavo, Gostei né? dos dois, na verdade, gente. Ah, não, Achei acabou, olha ótimo, só. adorei o look do Gustavo, maravilhoso. O cenário da Cláudia tá Obrigado. 10. Dá pra gente emprestar daqui um tempo. Beleza. Gente, vamos começar. Acho assim, não precisa mudar o tom da conversa, né? Acho que a gente já transformou esse encontro aqui numa sala de estar. Eu estou vendo aqui que tem poucos não confrades. O Reinaldo Garcia, eu já registrei a presença, ilustríssima, só para provar o quanto que o Gustavo Pérez é poderoso, né? Muito feliz de estar com você aqui, Carla Krause, que eu não sei de quem que é convidada e não é confrade, muito bem-vinda. Tá? Oi, Patrícia. Bom, como a gente tem aí 2 pessoas de fora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a confraria. Então, a confraria é uma associação de profissionais de marketing que existe há mais de 7 anos, né, e tem o intuito de estabelecer, fortalecer networking, parceria entre os membros confrades e desenvolver ações que fortaleçam o marketing, fortaleça o profissional de marketing e o marketing, a área propriamente dita. Nós estamos hoje com mais ou menos 65 confrades, nos reunimos toda primeira segunda-feira do mês, então hoje é 5 de outubro, a gente está fazendo uma reunião online, esse ano foi nesse formato. A gente é a penúltima reunião online do ano, né? Está todo mundo doido por uma aglomeração, né? Então, em novembro a gente se vê presencialmente, quero só ver o ânimo de todos. E para quem não é confrade aí, que está presente, Mariana também, não sei se Mariana é da confraria ou é Mariana Dias que está aí, né? Fica aí já o convite, depois a gente compartilha o link para que vocês se juntem a nós para desenvolver network e fortalecer a área. Gustavo, Gustavo, já falei um pouquinho de você para a turma, até para criar uma falsa intimidade, né? Então, falsa, porque assim, muitos você ainda não conhece, né? Outros você já conhece, mas assim, a ideia é que seja um bate-papo, né? Como eu disse no texto de hoje, para que isso seja uma conversa de comadres ou de confrades, né? E aí, assim, vocês fiquem à vontade para quando quiserem interromper, fazer perguntas para o Gustavo, ele tem uma ampla experiência, já passou vários perrengues em Cuiabá, São Paulo, Floripa, Nova York. Essas histórias que ele conta, eu morro de dar risada. Embora eu conheça a trajetória do Gustavo, o Gustavo, para mim, é um exemplo do que a gente percebe de transformações no mercado da comunicação. Então, o Gustavo começou em criação, não sei nem se a gente pode falar dessa criação, teve um ótimo desempenho, vários prêmios na área de criação, e foi migrando. Eu queria que ele falasse um pouco disso, inclusive de uma fase atual aí, que justifica esse monte de plantas aí que está no apartamento dele. Pode falar, Gustavo, agora é contigo. Tá bom. Bem, obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu sou cuiabano, então é ótimo falar com vocês, mata a saudade, mesmo estando aqui. Aqui está calor, eu falei isso no início, 36 graus. Então, é bom. Ele acha que está em Cuiabá, 36 graus, ele acha que está em Cuiabá. Estou achando, enchi uma garrafinha, está com gelo, ela está congelada, estou me sentindo. Mas, enfim, eu, desde o início, eu sou formado em comunicação aqui na SPM, depois fiz uma especialização em marketing, fiz junto com a Cláudia, né? Era uma especialização dada pela GV, e depois eu comecei a fazer vários cursos, cursos na Miami Med School, uma escola bem legal de propaganda, e esses cursos foram variando. Acho que o curso mais importante que eu fiz foi um bootcamp de planejamento de comunicação, depois eu fiz um outro bootcamp, fiz 3 bootcamps, tá? Na Miami School, fiz um bootcamp isso ao longo do tempo, tá?
de User Experience, né, experiência do usuário, depois um bootcamp de redes sociais. Fiz alguns cursos também numa escola de planejamento que se chama Sandbox. E, por último, para poder gerenciar essa bagunça toda que eu arrumei na minha vida, eu fiz um curso de gerenciamento de projeto do Mestre GP, aqui em São Paulo. Desde o início, quando eu comecei a estudar, depois que eu terminei a pós-graduação e comecei a fazer as especializações, eu comecei a buscar cursos dos mais variados tipos, né? Foi planejamento, tinha um foco em planejamento, mas eu fiz desde direção de arte, fiz tipografia, fiz fotografia, e eu entendia que num momento em que todo mundo estava buscando cada vez se especializar num tema muito específico, eu estava tentando buscar um conhecimento mais abrangente. Eu acreditava naquilo, eu achava que um profissional de comunicação tinha que conhecer um pouquinho de cada coisa. No início, eu fui até um pouco criticado, eu lembro disso, parecia que eu não sabia muito o que eu queria da minha vida. Mas um pouquinho lá na frente, eu tive um pouco de paciência, e quando eu me tornei um diretor de criação, eu vi o quanto aquela educação foi importante para mim, de ter uma educação ampla e de conhecer um pouquinho de cada área para poder gerenciar, para poder ser um pouco maestro, entender um pouquinho de cada pedaço, né? E fazer uma cozinha bem feita. Foi bem legal essa história. Para resumir um pouquinho essa bagunça toda que eu fiz, quando eu estava, sim, numa carreira bem legal de criação, eu amo criação, eu continuo me achando um criativo, um diretor de criação, mas quando eu estava no auge, se pode dizer auge, da carreira de diretor de criação, eu percebi que... E eu fiz o bootcamp de planejamento não para ser planejador. Eu sou um estrategista, me considero hoje um estrategista digital. Tá? Se entrar no meu LinkedIn, vai estar escrito isso. Grande coisa no LinkedIn também, mas enfim. Mas eu sou um estrategista digital. Quando eu fui fazer o bootcamp de planejamento, eu não fui nem pensando em ser estrategista digital, nem pensando em ser um estrategista, um planner. Eu queria, quando eu era diretor de criação, eu tinha que duplar com planejadores, eu tinha que conversar com planejadores. Então, eu pensava que se eu fizesse um curso de planejamento, eu poderia conversar melhor com aquelas pessoas de planejamento e eu poderia bater bola melhor com eles, ia ser uma conversa mais produtiva e eu ia conseguir melhorar ainda mais a minha criação. Foi meu único intuito fazendo esse curso. Eu fiz o curso, voltei a trabalhar, porque eu vim para São Paulo fazer o curso, e eu morava aqui, mas eu estava nessa altura, estava trabalhando, eu era diretor de criação da Mormai, em Florianópolis. Tá? Eu tive algumas viagenzinhas ao longo da carreira por alguns lugares, trabalhando e tendo experiências amplas. Nessa época, era diretor de criação da Mormai, em Florianópolis. E aí eu vim para cá, fiz o curso, voltei para Florianópolis. E estava trabalhando lá, e quando eu vi, quando eu me dei conta, eu estava... Parte do meu processo criativo, eu investia mais tempo fazendo todo o processo, apesar de ter um planejamento da conta, eu perdia mais tempo, investia mais tempo fazendo toda a parte de planejamento do que a parte criativa em si, para entregar um bom criativo. Foi quando eu vi que eu tinha me tornado um planejador e eu não era mais um criativo. A migração diária foi natural, foi automática. Eu me tornei... Quando eu vi, eu já era um planejador. Com isso, eu resolvi, então, fazer o curso de redes sociais, só um paralelo. Bem, eu tenho 47 anos, então, sim, eu peguei o início do digital, alguns de vocês pegaram esse momento, então, assim, não existia Facebook, eu sou da época do Orkut,
não existia mídia digital, não existia post impulsionado, então a gente estava fazendo comunicação, eu estava fazendo Mormai, não se falava em Facebook, não se falava em post impulsionado, e a Miami Ed School lança o curso de bootcamp de social, de redes sociais, para entender mídia, posts orgânicos nas redes sociais. E eu fui fazer esse curso para entender como que era fazer post orgânico na rede social, muito interessante. De lá, eu não voltei mais para Mormai, eu começo a trabalhar na Wieden Kennedy, foi muito legal. Wieden Kennedy é uma agência holandesa, que é uma escola de criação, é uma escola de conteúdo. Ali foi onde eu entendi o que era estratégia digital. Eu comecei a atender Philips, comecei a atender Diageo, do meu lado tinha um núcleo que atendia Nike, era uma bagunça, bagunça no bom sentido, né? Tudo muito planejado, tudo muito estratégico, contas absurdas, contas altíssimas, ainda tinha muita coisa orgânica, mas era o início de conteúdos impulsionados. A gente, por ser uma agência grande, uma agência multinacional, as plataformas nos convidavam para fazer experiências. Eu tive a oportunidade de participar de um primeiro treinamento do Facebook, onde o Facebook chama algumas pessoas selecionadas para... Eu atendi Smirnoff, chama algumas pessoas para uma semana, com Cris Dias, era uma pessoa muito especial do Facebook, criativa do Facebook, para um curso chamado Creative Shop, que era uma aula do próprio Facebook, junto com o Facebook americano, de como se criar para a plataforma. Isso era bem, tipo, né, no início, e interessante. Conto isso para falar assim, tipo, o que é estratégia digital? Estratégia digital a gente aprendia fazendo. Então, assim, não existia muita fórmula. O que a gente tinha naquela época era gente querendo aprender, as plataformas querendo aprender. O Facebook inventou um negócio que eu acho que metade... Está sendo gravado isso aí, né? Depois eu não sei o que vocês vão fazer com isso, mas assim, eu não sei se metade do que eles inventaram se foi realmente marketing. Acho que foi uma ótima estratégia de marketing do Zuckerberg, que eles falam que é cultura hacker, né? Eu não sei se isso é estratégia ou se isso é uma desculpa para eles poderem errar enfim, poderem errar e ficarem livres do erro. Porque, assim, tá certo, tipo, em digital a gente tem que errar, a gente precisa errar, porque se você não erra, você não aprende com o seu erro e não faz de novo, né? Tanto que tem o teste AB para tudo isso. Mas a gente errava demais, e errava com o dinheiro do cliente, né? Porque você está errando você tem que errar com alguma coisa, você tem que errar, não tem como, você está errando e fazendo. Mas aí você tinha as plataformas do seu lado. Plataformas na época eram Twitter, que era grande, sim, Facebook e Google. Era isso que a gente tinha, não tinha muito mais do que fazer. Só que você fazia um trabalho a 4 mãos, sempre com eles. Acho que não tem muita novidade. O que eu posso falar disso? Então, assim, era a minha experiência, estava criando junto com uma equipe, claro, tinha uma equipe de estrategistas, existia padrões. Se você pegar todo grupo internacional tem alguns modelos, tá? Então, assim, a Wieden tinha os modelos deles,
os gráficos que você tem que seguir e os modelos de planejamento mesmo. Então, assim, cada grupo tem o seu modelo. Depois eu passo por 2 grupos que têm modelos diferentes, mas era mais ou menos como que a gente trabalhava. Tem um esqueminha básico para fazer a estratégia digital. Toda estratégia digital a gente tinha que passar por benchmark, então eu tinha que analisar a concorrência, eu tinha que analisar todos os pontos de contato e depois eu tinha que escolher junto à mídia que eu ia trabalhar. Uma estrutura interessante que a Widen tinha é que todo diretor de estratégia trabalhava em dupla com um diretor de mídia. Eram duplas. Então, diretor de mídia trabalhando com o diretor de planejamento juntos. Os dois faziam o storytelling de planejamento com storytelling de mídia, e eles embarcavam esse trabalho junto de storytelling para a criação. E aí a criação desenvolvia as peças. Tudo isso era validado pelas plataformas e a gente ia com a campanha para a rua, que depois era mensurada. Esse era um resumo do que o trabalho era feito naquela época e funcionou. Fiz um case muito interessante lá, que foi Smirnoff, um brinde à vida real. Foi um case bastante premiado, foi um case que despertou bastante interesse na época. A gente inundou a cidade com out of homes digitais, numa campanha teaser, e depois de 15 dias que a gente revelou, numa época onde não se falava disso, mas tudo construído também com a ajuda da própria plataforma do Facebook, mostrando para a gente um pouco de importância do comportamento do usuário. Numa época ainda nem que se falava de user experience, de experiência do usuário. Não existia esse termo ainda naquela época. Então, tinha um criativo que falava do comportamento das pessoas tirarem selfies antes disso ser ainda discutido, porque estava bem no começo. Isso é um pouco da minha experiência da Widen. De lá, e um pouco, aí vocês podem interromper a qualquer momento. Na Widen também posso falar que foi a primeira vez naquela época que a Philips me chamou para vocês verem um papel um pouco do estrategista digital. Então, assim, não é mídia, eu duplava com mídia, então eu não fazia os planos de mídia, meu papel era entender, a gente nem usa a palavra consumidor, o usuário, diferente para a minha marca ser relevante. Nesse caminho do que fazer para a minha marca ser relevante, meu cliente Philips me pediu, meu cliente ia sempre para o SXSW, né? O evento lá de inovação do Texas. Crie um hackathon. Eu quero ter soluções inovadoras para a Philips. Philips tinha, eu coordenava 9 BUs de Philips, desde chupeta, porque tem chupeta para Philips, desde farol de carro, enfim, air fryer, tinha de tudo. Então, como criar produtos interessantes para Philips? Então, a gente foi e criou um hackathon. Aí isso caiu na mão do estrategista digital também, criar um hackathon para Philips, naquela época. Depois disso, eu tive um outro período onde eu fui para a Havas. Havas, um grupo francês. As coisas mudam lá, tá? Meu papel também muda. A Havas me chama, falando, legal, você tem um conhecimento, né? Eu tinha contas grandes, dinheiro, trabalhava com bebida, eu terminei na Widen fazendo Ambev, tá? Trabalhava com bebida, então eu tinha Diageo, Ambev, e fiz Philips, e aí eu vou atender mercado farmacêutico, indústria farmacêutica na Havas, um mercado totalmente, tudo, não pode fazer nada, né? Regulamentado, tudo regulamentado.
E eu fui me apresentado, o convite foi tipo, a gente, resumindo, é tipo, tem dinheiro, a gente tem verba, porque tem verba, a indústria farmacêutica tem verba, mas a gente quer ver se você... Tipo, é quase tipo, deixa eu ver se é bom mesmo, né? Porque aqui a gente tem dinheiro, mas a gente não consegue fazer. Então, vamos lá. O que foi muito interessante para mim na Havas? Também adoro desafios. O mercado de digital era um outro mercado. Acho legal vocês terem ideia desse contexto de que eu fui me reinventando também. Não existia LGPD, então não existia essa legislação onde nada se podia. A gente estava falando numa época onde dunnhumby, eu não sei se todos vocês têm conhecimento de dunnhumby, é uma empresa que coordena, que você pode comprar o CPMF das pessoas, o CPF, desculpa, o CPF das pessoas, e na época eu conseguia cruzar o CPF das pessoas com bem, quem é de mídia aí está cansado de saber disso, né? O CPF das pessoas com Facebook, ou seja, eu conseguia encontrar quem eu queria na rede social. Aí, como também não me bastava, eu precisava encontrar quem era médico. Aí, existe uma empresa que chama IQVIA, que também tem domínio dos CRMs. Então, a gente conseguia encontrar o médico oncologista na rede social. Qual que era a relevância disso? Você conseguia fazer o conteúdo certinho para a pessoa certinha. Então, assim, era muito maravilhoso, ou do demônio, depende de como vocês querem entender isso, mas, enfim, você conseguia fazer o conteúdo certo para a pessoa certa na hora correta. Se você tiver um bom criativo do seu lado, eu acredito muito nesse caminho. Se você tiver um bom criativo do seu lado, você consegue ser muito relevante. Na Havas, eu fiz um trabalho que foi muito significativo para mim. A gente tinha uma empresa que tinha um medicamento que que faz tratamento de parkinsonianos. Ajuda no passo do paciente de Parkinson. E eu tinha que falar com o paciente de Parkinson. E aí eu podia ajudar de alguma forma. Enfim, a gente acabou criando, junto com o Spotify, aí também o trabalho do estrategista digital, pontos de contato, como ajudar a entender tudo aquilo, buscar benchmark, buscar tendências, buscar ver de que forma você pode ser a marca pode ser relevante, o que já foi feito, o que não foi feito, o pessoal da criação fazendo a mesma coisa, buscando estudos científicos do que já foi feito. Era um trabalho de uma equipe, né? Eu tinha muita gente trabalhando nisso. Foi feito um aplicativo chamado Parkinson Sounds, que ajuda pacientes de Parkinson voltarem a caminhar. Ajuda, né? Ajuda, um aplicativo que ajuda a fisioterapia do paciente de Parkinson. Isso foi um trabalho em conjunto e que só foi possível por causa da estratégia digital e por causa dos pontos de contato traçados com a marca. Gustavo, só para falar, pessoal, que foi esse case que você ganhou o prêmio em Cannes, né? Foi Cannes e alguns outros prêmios também. Foi um case bastante discutido e o legal desse case é que ele integrou o Spotify, porque ninguém nunca tinha pensado em fazer uma coisa dessa, porque assim é música, né? Então ele juntou duas coisas. Ele pegou um aplicativo que já... Então, você não precisa começar uma coisa do zero. Ele já pega um aplicativo que já existe, ele junta o aplicativo que já existe. Quem começou a fazer propaganda nossa foi o próprio Spotify. O Spotify que apresentava o nosso case como propaganda deles. O nosso case estava nas apresentações do Spotify no mundo todo. Quando uma empresa como Spotify apresenta isso como
como propaganda, Spotify fazendo sua propaganda, então isso é bem legal. Mas isso só acontece, aí, tipo, volto lá naquele meu primeiro trabalho, tipo, é o benchmark do básico, de você começar a olhar a concorrência, o que já foi feito. Então, assim, tem mesmo o beabá da propaganda. Mudou a fato, continuavam. Então, o mundo vai mudando, o usuário vai mudando, então formas básicas continuam na sua forma de trabalhar, mas como o usuário vai mudando e as empresas vão mudando, a gente tem que ir mudando também e se ajustando. Acho que da Havas... na Havas eu posso até citar, ó, quer ver a comparação que é legal? Na Widen, eu fiz um hackathon para Philips. Hackathon não é careta, não posso falar que foi um hackathon caretinha, até porque eu chamei o Panda Criativo para fazer esse hackathon para mim, né? Tipo, chamei um parceiro para fazer um super hackathon. Quem que é o Panda Criativo? É quem faz o Festival Path, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores festivais de inovação do Brasil. Então, eu chamei o Panda Criativo, quem organiza o Festival Path, e o Panda Criativo que fez o hackathon comigo, da Philips. Quando eu estou na Havas, anos depois, fala-se em outro hackathon. Como estamos de tempo? Fala-se em outro hackathon. O briefing, esse briefing causou muitas risadas no departamento, mas é uma coisa muito séria, para um medicamento chamado colpotrofine para vaginas ressecadas. O que acontece? Mulheres, resumindo, mulheres depois de 40 anos, vaginas começam a ressecar, precisa tomar hormônio e é muito delicado. A gente está falando de comunidade carente, classe C. Se não toma o medicamento, a parede vaginal gruda uma na outra e cria uma doença, surge uma doença chamada atrofia vaginal. As mulheres estavam chegando no SUS reclamando e não fazendo sexo mais, por causa da dor. Esse era o meu briefing, apelidado na agência de pepecas secas, por isso que é a risada. Criativos sendo criativos. Eu precisava resolver isso como planejador, como estrategista digital. Como tirar até esse nome de Pepecas Secas da agência, porque já era o briefing da Pepecas Secas, esse briefing já estava na Spark, que é uma super agência de influenciadores, o nome Pepecas Secas já estava lá no parceiro Spark para buscar influenciadores Pepecas Secas. Então, assim, tipo, a história já tinha tomado, porque a agência já estava preconceituosa com o próprio briefing. Então, assim, como que eu resolvo essa questão? Aí eu falei, um hackathon, um workshop, alguma coisa. Então, só que não podia ser o hackathon da Philips. Anos já tinham se passado, 3 anos já tinham se passado, o usuário já era outro, não o usuário, mas assim, o ser humano já era outro, o digital já era outro. A gente criou, bem rapidinho, mas a gente criou um workshop onde tinha na sala duas senhoras com a doença, tinha filha da senhora, mãe da senhora, médicos, tinha influenciador, botamos todo mundo na mesmo balaio de gato, e a gente, médicos, cuidador, marido, que estava sem fazer o sexo com a senhora, todo mundo no mesmo balaio de gato, e os criativos. E começamos a discutir quais as soluções que poderiam ser feitas para a campanha. E aí disso virou uma plataforma que é preciso tratar desse assunto, que era o nome da plataforma, que era um monte de conteúdo, porque como que vai mandar conteúdo para senhoras de 40, 50, 60 anos, classe C, na rede social? Então, videozinhos curtos que seriam enviados via WhatsApp para compartilhar mais fácil com conteúdo sobre isso. Acabei.
mas mostrou como seria um hackathon 3 anos depois, numa outra realidade. Mudando, então, acabou o período Havas. Acabou. Desculpa, como que era planejamento na Havas? Depois que o foco, já se falava em mídia programática. Então, começa a entrar muito search, começa a entrar muita mídia programática, não existia mais mídia post de Facebook, post de rede social orgânico, era tudo impulsionado, não existia, era inconcebível apresentar alguma coisa de orgânico, era tudo impulsionado, e sempre tinha que apresentar para o cliente todos os resultados com números. Antigamente, né? Mas antes disso, nem sempre todos os resultados eram apresentados com números comprovados. A gente não tinha os números comprovados. No início de Facebook e Google não tinha os números comprovados. E agora a gente tinha os números comprovados com pesquisas das plataformas de Brand Lift. Então, é a própria plataforma já fazendo as pesquisas de Brand Lift, tá? Estou falando algumas coisas de mídia, quem é de mídia aí sabe, mas é porque a gente ainda continuava com um casamento muito forte com mídia. Meu próximo passo, então, é partir para um outro grupo, um grupo americano chamado IPG. E a gente procura... Por favor. Zilda? Quem Foi a Jana que falou? Eu ouvi a Zilda aqui. É a Zilda? Oi, Zilda, mas eu acho que ela falou errado, acho que ela está só entrando. Tá. Aí eu parto disso para um outro desafio, que é ser Head de Insights no Grupo IPG, numa agência digital que assume toda a operação da Cubo, que é a Reprise Digital. Lá fica muito claro o meu papel de conhecer ainda mais o papel do usuário. Lá é uma agência de performance, sangue na veia. Então, performance. Lá é mídia programática. Lá é entender mídia, mas eu sou importante porque eu preciso conhecer a pessoa para que a mídia seja entregue com relevância. Só que lá era uma outra época. Lá é a época onde eu tinha até separado um roteiro aqui que eu não estou nem olhando se eu estou seguindo o roteiro, mas acho que eu estou seguindo mais ou menos. Está seguido. Vai me puxando aí, Claudinha. Mas aí, no IPG, é uma época onde os influenciadores... no IPG é a época que nasce Pugliese. Nasceu Pugliese e ferrou tudo. Porque, tipo, as pessoas só queriam fazer... Cliente só queria fazer influenciador. E o pior, influenciador performava para a gente não era muito bom, porque o influenciador era caro para caramba, quase falo palavrão, influenciador era caro para caramba, tinha, às vezes, suas vantagens, só que influenciador nunca foi fácil de mensurar para a gente. Até hoje não é muito. Depois de um tempo, surgem umas plataformas, e hoje elas são muito boas, que pague o influenciador por clique, você paga por performance, tá? Então, tem umas plataformas que você consegue pagar o influenciador pela performance dele. Então, você, óbvio, depois de link parametrizado, se ele vendeu, depende do seu call to action, mas você só paga o influenciador se ele performou. Mas, naquela época, não existia essa história de pagar o influenciador pelo performou. Você pagava o influenciador por view. Mas como que você vai dizer para o seu cliente se aquilo deu certo ou não? Não era awareness que você queria resultado na campanha, você queria vender produto. Então, o influenciador, nessa hora, estava lá só porque o cliente queria a Pugliese. Então, a gente trabalhou muito com influenciador. Nessa época, eu trabalhava com Unilever, trabalhava com Coral, trabalhava com
putz, meu, eram clientes, eu trabalhava com Macan, eu trabalhava com as agências do Grupo IPG, então trabalhava com Globo, eu trabalhava com Rede Globo, tá? Então a gente usava bastante influenciador, era grande. O meu foco aí era bastante experiência com usuário também, de uma forma um pouco diferente. Eu comecei a contratar empresas de influenciadores e eu comecei a experimentar todas as empresas de influenciadores de São Paulo na busca da melhor entrega. E comecei a contratar empresas de auditoria de empresas de influenciadores, porque se você contrata uma empresa de influenciador, eles vão dizer um número. Aí eu comecei a contratar auditoria para dizer se aquela entrega do influenciador foi de verdade. Foi o meu único jeito de conseguir fazer uma mensuração melhor de que se aquela entrega estava funcionando. Acho que desse período de IPG eu posso resumir nisso, porque eu não consigo tirar bons resultados. Funcionou, tá? Funcionou. Eu fui a passagem que Cláudia falou de Nova York foi até através de IPG. A gente ganhou uma concorrência global de Estée Lauder, de uma conta da MAC, que eu fui apresentar em Nova York, um período lá, e foi um trabalho muito interessante feito. O case era a diversidade de MAC para o Brasil, foi um uso massivo de influenciadores. Eu que apresentei a campanha lá, foi altamente questionado sobre como que esses influenciadores seriam avaliados e como que eles trariam resultados, e a gente conseguiu entregar, senão a gente não teria ganho a campanha. E não só a campanha, como a conta. Então, funcionou, mas o bichinho difícil para trabalhar, né? Porque você tem que ficar... Primeiro, você não pode aprovar conteúdo. Se aprova conteúdo, dá tudo errado. Então, você tem que deixar eles livres para trabalhar, o conteúdo fica engessado. Então, você tem que deixar eles livres para trabalhar, para sair com propriedade, para sair com a cara do influenciador e não com a cara da sua marca. Hoje, o que eu posso dizer? Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Hoje, com pandemia, então, as coisas estão mais diferentes. Eu combinei com a Cláudia que eu não queria falar de pandemia, mas algumas coisinhas a gente tem que falar. O meu bootcamp de User Experience foi também há tipo uns 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, não sou muito ligado em data. User Experience, UI, interface do usuário, se esses assuntos estão rondando a cabeça e o universo do estrategista digital já tem uns 5 anos aqui no Brasil. Lá fora está mais. Eles estão rondando para dizer assim, tipo, fique de olho em tudo que o consumidor quer. Eles estão rondando desde que chegou o Nubank aqui no Brasil. Eles estão rodando desde que chegou o Airbnb, desde que chegou Uber. Essas marcas chegaram, não tem aquela lista, acho que é a Forbes que faz, né? A lista das 100 empresas mais relevantes do mundo. Enfim, tem umas 3, 4 listas que saem todo ano, agora, sempre no final do ano. É bom sempre olhar essas listas aí. Quando saem essas listas, a gente olha, estrategista sempre olha, né? Planejamento sempre olha lista de 100 empresas que mais estão bombando, e estrategista sempre olha no final do ano todos os reportes de tendência que saem no final do ano. Todas as grandes agências multinacionais têm os seus departamentos de inteligência e têm os departamentos de tendências globais, como o WGSN. Eu sou fã da WGSN, então eu leio tudo que tem. Tem que pagar, mas vale a pena. Faço propaganda mesmo. Gustavo, que tipo de informação que tem lá? De toda... WGSN. WGSN. SN. N. Tem todo tipo de informação. Tem comportamento
agora tem muita informação sobre Covid. Então, por exemplo, quando todo mundo achou, sem críticas, mas quando todo mundo achou maravilhoso, no início da pandemia, que a Ambev estava lançando álcool gel, a WGSN já tinha lançado há 2 meses que a LVMH tinha lançado o álcool gel deles. Então, não posso dizer isso, mas não era tendência, era, entendeu? Né? As coisas já vêm assim, tipo, no início da pandemia você já via que hoje está todo mundo fazendo, mas no início da pandemia a WGSN já estava falando, acabou com o segmento de moda, o que as pessoas, como que a França está fazendo as próximas coleções? A Gucci está lançando sua próxima coleção em cima do game mais famoso do mundo, e todas as costureiras estão em casa, elas entenderam, foram treinadas no game, os estilistas fizeram uma coleção streetwear baseada no game, e elas estão e o desfile vai ser um desfile virtual utilizando os personagens do game. Então conseguiram fazer uma coleção focada totalmente digital, streetwear, baseada num game. Hoje, tipo 6, 7 meses depois, a gente vê algumas coleções baseadas em games. Só que isso tinha sido apontado 6 meses atrás num repórter da WGSN. Então, eles realmente são os primeiros a lançar tendências que servem. Se a gente vê isso, a gente pode também, não é copiar, né, gente? Mas assim, copiar é muito feio, mas a gente ficar ligado em o que isso serve para a gente apontar caminhos. Então, assim, por que eu estou falando desse hipótese de tendência? O que muda hoje? Hoje, para fazer uma estratégia digital, no meu ponto de vista, continua a gente fazendo benchmark. Eu tenho que fazer benchmark da minha concorrência, só que o benchmark da minha concorrência ficou muito fraco. Eu tenho que fazer benchmark da minha concorrência, eu tenho que fazer um benchmark de inspiração para apresentar junto. O que é o benchmark de inspiração? Eu tenho que ver que marcas que são inovadoras e que podem trazer algo de útil para mim. Nubank é uma marca inovadora que pode acrescentar algo de útil para mim? O que eles estão postando? Como que eles estão falando? Como que eles... Óbvio, eu não sei qual é o seu produto, eu não sei o que você está trabalhando. Então, assim, tem que ver qual é a marca que pode ser relevante, tem a ver com o seu negócio. Mas eu posso analisar Nubank, eu posso analisar Airbnb. Pega a lista das marcas mais relevantes do Silicon Valley, né, do Vale do Silício, vê quem são essas empresas, entra nas redes sociais delas, vê como elas estão postando, como elas estão falando com o consumidor, que produtos que elas estão fazendo. Eu tenho um exemplo, tem uma empresa que chama Mirror, Espelho, que eles agora na pandemia lançaram um espelho normal desse que você compra tipo nas lojas americanas, espelho comprido de armário, só que o espelho vem dentro do espelho, mas vem dentro do espelho um personal. Então esse espelho é junto um aplicativo, que aí você liga o espelho e aí dentro do espelho aparece o personal e ele vai te dando as posições da sua ginástica, do seu treino de hoje. Então, você fica na frente do espelho e você faz a mesma posição que o personal dentro do espelho está fazendo. Então, você fica na frente do espelho reproduzindo a posição do seu personal. É muito legal. Será que você entrar tipo, se eu sou uma marca de saúde ou bem-estar, eu descobri que existe uma marca como essa, ela está no meu benchmark. Então, assim, se eu sou... sei lá, Sucos do Bem. Sucos do Bem, o meu concorrente direto vai ser ou um outro suco, ou uma bebida, uma kombucha. Kombucha industrializada vai estar como meu concorrente direto, ou nem tão direto assim, mas num benchmark de inspiração, eu traria esse Mirror.
porque é uma coisa de bem-estar e saúde. Você faz sempre, desculpa, com a empresa do mesmo segmento, não, né? São 2 tipos de benchmark. Tem o benchmark. Não, eu sei, a de inspiração você pode procurar, inclusive, em outras empresas, que não necessariamente do mesmo ramo. Tudo fora da caixa. A do outro segmento é tudo fora da caixa. Tipo, coisas que não tem nada a ver com a minha empresa, mas que servem para olhar, olha o que esse povo está fazendo. Porque esse benchmark eu vou apresentar para os criativos, eu vou apresentar para o dono da agência, eu vou apresentar numa super rodada com todo mundo, que é para, tipo, não tem um workshop do Vaginas Ressecadas? Eu vou fazer esse workshop para o meu time, seja ele quem for, se for de 5 pessoas ou de 20 pessoas, para tentar tirar as pessoas da zona de conforto. Para ver se a gente consegue. O objetivo desse benchmark, o objetivo desse trabalho é criar soluções. A solução pode ser uma campanha, mas a solução pode ser um produto, a solução pode ser um serviço. Então, assim, o cliente hoje, quando ele me pede uma campanha, ele pede a campanha por pedir uma campanha, mas necessariamente ele não está esperando que eu leve uma campanha. Eu posso levar um produto ou um serviço. E eu, como estrategista digital, tenho que decidir o que eu vou fazer. Porque não precisa ser uma campanha. Desde que esteja no ambiente digital, eu posso propor qualquer coisa. Tá? Então, assim, é muito importante a história do foco no usuário. O que mudou também, né? A gente tem clientes que são nativos digitais. Tá muito a quantidade de clientes nativos digitais que estão aparecendo para a gente é grande. Então a gente não está mais, a gente começa a aparecer para a gente um outro universo aí de comunicação, né? A gente vem, enfim, a gente começa a receber OKRs, né? Que no qual seu enfim, né? O palavra, você falou para não usar inglês, mas não tem nem jeito, né? Porque, tipo, eles... OKR, Squad, o pessoal de startup já chega com outro jeito de falar, e aí eles querem objetivos e key results, né? Tipo, objectives e key results, então, assim, resultados, mas é o jeito que eles não montam mais um plano de marketing, o jeito que eles apresentam para a gente, que é como eles esperam que a gente apresente para eles, já é diferente. Então, a gente também já teve que mudar e estudar para ver como que a gente entrega o planejamento digital. Porque então mudou também para mim. Quando o meu cliente é uma startup, eu tenho que fazer o meu plano diferente do que quando o meu cliente é Unilever, porque a Unilever é quadradona. Mas quando é uma startup, se eu entregar um plano quadradão para uma startup, eles me matam. Então, eu tenho que entregar um plano totalmente diferente para uma startup. E mesmo a Unilever também não estava esperando mais receber um plano de quadradão. A Unilever também está esperando receber um plano diferente já. Porque, tipo, putz, a Unilever já anda contratando consultorias como Mesa e Cadeira. Não sei se todos vocês conhecem. Quem não conhecer, vale a pena dar um Google, porque são consultorias que eles pagam milhões para vir uma consultoria lá, ficar 2 dias com ele para tirar eles totalmente da zona de conforto. Aí, depois que eles fazem uma consultoria com a Mesa e Cadeira, eles não querem mais chegar na agência e receber um briefing normal. A gente fez Mesa e Cadeira, a gente já viu que não é nada desse jeito, agora a gente quer tudo diferente. Então, as coisas estão mudando. Óbvio, gente, eu não sei como que vocês, faz tempo que eu não vou para Cuiabá, não sei como está o mercado aí, não sei, tem todo tipo de cliente, eu entendo também isso, mas eu estou falando da minha realidade que eu tenho vivido aqui, tá? Storytelling continua, o marketing de influência continua. Então, aí já falei uma outra coisa. Storytelling continua, muito bonito, storytelling não vai morrer, mas o influenciador morreu. Agora tem outra palavrinha, né? Outro termo, é marketing de influência. Por que é um marketing de influência? Porque
A Pugliese até fez festinha lá do Corona, agora ninguém mais quer saber dela, tipo, perdeu todos os contratos. Por que é um marketing de influência? As pessoas estão falando... Tinha uma pesquisa, né? Qual que é a pesquisa? Enfim, tinha uma pesquisa, eu tinha até separado, mas tem uma pesquisa que mostra... Nem precisa de pesquisa, vai, gente. É assim, a gente sabe que a gente só acredita na indicação do amigo, né? Vocês mesmos, né? Médico pergunta para amigo. Onde comprar coisa para casa, decoração, pergunta para amigo. Tudo pergunta para amigo. Então, tem uma pesquisa Qualibest. Qualibest lançou ano passado uma pesquisa que influenciador é a segunda fonte de compra. A primeira, quem é? Amigo. Então, ó, primeira fonte de compra, amigo. Segunda, Qualibest. Segunda, influenciador. Pesquisa da Qualibest. Marketing de influência está funcionando muito. Então, influenciador continua funcionando. Mas não é o influenciador, eu vou comprar o Whindersson Nunes. Por que eu não vou comprar o Whindersson Nunes? Porque o Whindersson Nunes, o post dele, da última vez que eu sei, que foi há 6 meses atrás, estava R$150 mil, um post no Instagram, vem com 2 stories. Ah, beleza. O Whindersson vende post para mim, enfim, Deus e o mundo, cada dia tem uma marca diferente. Quem que vai acreditar no que ele está falando? Difícil, né? Então, assim, eles estão vendendo tanto conteúdo que perde a relevância. Então, por que está sendo esse marketing de influência? É a escolha correta das pessoas. Aí, existe uma coisa que vale a pena vocês pesquisarem, que está quebrando as pernas dos grandes grupos, que começa a surgir uma leva de agências aqui em São Paulo, no Rio também, que são agências que não estão trabalhando com mídia. Cícero vai me matar agora, né? Eu não sei se quem daí já conhece a Sopo, né? Mas ela é uma delas. A Gut trabalha com mídia, mas também tem um caminho de trabalhar com menos mídia. Enfim, tem umas agências que não trabalham com mídia, mas são agências de comunicação. São agências de comunicação focadas em conteúdo. E se você pede para elas fazerem um post impulsionado, elas vão agradecer o seu e-mail, o seu pedido e vão mandar você ir para outra agência. Elas fazem assim. Fala, você não é para ser, você não, tipo, obrigado, mas você não tem o perfil de ser o nosso cliente. O que elas trabalham? Elas trabalham com dark social, né? Dark social é o termo do momento agora aqui em São Paulo. O que é dark social? É estratégia para WhatsApp, grupo de rede, grupo de Facebook, grupo de família, grupo de não sei o que. Dark social é como o Bolsonaro ganhou a eleição. É isso aí, tá? Só que né? Não vamos entrar no mérito. Dark social. Então, como fazer bem feito? Dark Social era o que eu estava fazendo, não tinha nem nome disso ainda antes, mas era o que eu estava fazendo no meu grupo lá das vaginas ressecadas, que a gente estava criando conteúdo para senhorinhas mandarem, na época, via WhatsApp, porque a gente via que senhora de 60 anos só gosta de compartilhar bom dia no WhatsApp. Então, a gente, na hora, intuitivamente, falou, vamos fazer conteúdo de WhatsApp para elas mandarem para as amigas. Então, é isso. Uma outra coisa que eu podia falar para vocês, eu estou encerrando já, tá, gente? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o Felipe Simi, que é o dono da Soco, eu fiz um treinamento, um bate-papo com ele no Facebook. E ele estava falando que ele usou numa estratégia daquele pipoca com Guaraná, teve um relançamento do jingle. Críticas à parte, eu não sei se jingle funciona ou não, porque vou voltar com ele do passado e tudo mais. Incluíram a Manu Gavassi. Manu Gavassi, BBB, funciona, tal. Mas aí ele estava falando, por que incluiu a Manu Gavassi? Ele não incluiu a Manu Gavassi por ser influenciadora.
Ele não incluiu a Manu Gavassi por causa do número de seguidores dela. Porque, assim, quando eu estava lá no IPG, a gente escolhia influenciador pelo número do influenciador. Quer dizer, sempre que teve influenciador, a gente escolhia o influenciador pelo número de seguidores deles. Aí tem plataformas que... Ó, não é no número de seguidores, né? Você escolhe o influenciador pelo número de seguidores, pela base do seguidor, homem, mulher, relevância da base com o seu produto. Tem ferramentas que te mostram isso, né? Tem algumas ferramentas que te mostram isso. São pagas, mas tem algumas ferramentas que te fazem isso. Geralmente os grupos têm, as agências compram. Mas ele não comprou a Manu Gavassi pela relevância do número de seguidores dela. Ele comprou por um único motivo, porque a Manu Gavassi é a influenciadora brasileira, o influenciador brasileiro que maior tem na base número de fã-clubes. Ou seja, com isso, ele garantia o maior número de compartilhamento orgânico. Então, ele estava trabalhando com compartilhamento orgânico. O que ele queria era compartilhamento orgânico. Foi essa a estratégia dele. Tá? Eu falei que ele comprou a Manu Gavassi, mas não foi uma compra, tá? Esse post não foi pago, foi uma parceria da Antártica, da Antártica com a Manu Gavassi sem envolver dinheiro. Tá? Então, enfim, são assim que são essas estratégias. Gustavo? Oi. A Fernanda Arantes, ela está fazendo uma pergunta. O que você considera fundamental para entregar trabalhos e resultados assertivos? Eu já falei isso. Não, sem problemas, mas assim, você entender o seu consumidor, e ver de que forma... relevância, você entender o seu consumidor e entender de que forma que você pode mudar algo na vida dele. Está cada vez mais difícil responder essa pergunta, mas você tem que entender de que forma que você pode resolver algum problema na vida dele. As pessoas não querem mais ver propaganda. Posso falar isso aqui, mas nossa profissão está falida, gente. Tipo, não tem mais jeito. Ninguém mais quer ver propaganda. Ninguém mais quer ser impactado por propaganda no Facebook, por propaganda no Instagram, por propaganda em nenhum lugar. A gente fica migrando, está todo mundo ainda tentando entender essa loucura do TikTok, agora está todo mundo tentando entender essa loucura do Resso, não sei se vocês conhecem já, o que está chegando para substituir o Spotify, mas é a grande promessa, está tudo bombando também, então provavelmente o Spotify no ano que vem, não sei o que vai ser com essa chegada do Resso aí, mas é o comportamento de mudança, porque assim, é ser relevante. Então, o que tem que fazer, né? Tipo, a marca, a sua marca, Fernanda que perguntou, né? Qual é a marca que ela está atendendo? Essa marca hoje, ela vai fazer uma campanha para essa marca. Essa marca, ela ajuda o consumidor de alguma forma? Ela está querendo, ou ela só está querendo... É triste, né? Porque você tem um cliente, mas assim, essa marca está fazendo alguma coisa de útil para o consumidor? O meu caminho eu não fiquei satisfeito com o meu caminho do Spotify lá. Tudo bem, ganhou milhões de prêmios, ganhou, mas assim, a gente ainda não conseguiu escalar isso para toda a comunidade parkinsoniana do Brasil, porque o cliente também queria o prêmio. Então, assim, o cliente não botou muito dinheiro para divulgar o aplicativo. Então, ficou uma coisa meio pela metade, porque foi feito o aplicativo, isso aqui entre nós, tá? Mas, assim, foi feito o aplicativo, nem devia falar, né? Bom, você sabe que está gravando, né? Mas foi feito o aplicativo
Mas, agora como que eu paro? Mas deixa eu fazer um intervalo, porque assim, acho que nem todos conhecem esse case, né? O Gustavo está falando de uma campanha que ele fez para pessoas que têm o mal de Parkinson, né? E era um aplicativo, uma música que ajudava a coordenar o movimento, né? Fazer com que a pessoa que está ali tentando fazer o movimento, ela fazia a partir da batida da música. É assim? É Acho que assim, expliquei, né? explicou bem curtinho, mas tem Parking Sounds no Google, dá para achar lá no YouTube. Mas enfim, tipo, ok. Mas não chegou em todo mundo, sabe? Então, assim, por que eu estou falando isso? Tem que ajudar as pessoas. As marcas precisam ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa muito, 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 muito fã do David Droga. Se tem uma pessoa que eu queria trabalhar na minha vida, era com esse cara, David Droga, né? Da Droga 5. Porque, assim, se você pega dos cases que esse cara faz, 90% pelo menos dos cases dele são relevantes. São marcas que ajudam as pessoas. Eu lembro de um case que eu sempre mostro, tipo, todo mundo que eu vou trabalhar, departamento que eu começo a dirigir, o case é velho, tá? Acho que é de 2016, sei lá, ele é bem velhinho, mas eu chama Help, I Want to Save a Life, vale a pena olhar. É um case, ele é muito fofo. O cara corta o raciocínio é simples. Deixa eu ver se eu estou bom ainda de storytelling aqui. Como ninguém consegue, né, fazer, não tem doador de medula óssea. Não tem doador de medula óssea. Ninguém quer doar medula óssea. Aí ele faz um parâmetro. Todo mundo corta o rosto. Todo mundo se corta. É comum as pessoas se cortarem. Todo mundo usa band-aid, né? É um outro, não é o band-aid. Estou usando o nome genérico. Todo mundo usa band-aid. O que ele fez? Se você se cortou e vai usar um band-aid, ele botou na caixinha do band-aid um cotonete. Então, se você se cortou, molhe o seu cotonete no sangue, junto com a caixinha do band-aid já vem o envelope, põe esse envelope no correio e você automaticamente se tornou um doador de medula óssea. Ele tirou a fricção, ele tirou, você não precisa ir no hospital, você não precisa fazer um cadastro, você não precisa, você estava fazendo a barba, se cortou, você virou um doador de medula óssea. Aumentou o número de, sei lá, em quantas milhões de porcentagem de vendas o número a marca de curativos. Porque, tipo, todo mundo quer ser um doador de medula óssea, só que ninguém quer ir no hospital, se cadastrar, ficar na fila e tal. Mas, tipo, o cara teve uma ideia. Então, assim, ele conseguiu fazer de uma marca, essa marca ser relevante. Então, respondendo a Fernanda, é isso que precisa para um job ser matador, transformar a sua marca em uma marca relevante. Aí, agora, tem o outro lado da moeda. Além de você transformar a sua marca em uma marca relevante, você vai ter que pegar sua coragem e ser vendedora. Porque aí você vai ter que pegar essa ideia e ir para o seu cliente junto com o seu atendimento e vender isso. Porque aí você vai ter que incluir nesse job user experience, o profissional de UX, o profissional de UI, o atendimento, o gestor de projeto, porque deixou de ser uma campanha, é um projeto como um todo para a agência. E é isso. Eu acho que eu concluí. Então, assim, vocês viram que ao longo de, tipo, tudo bem, resumi 10 anos de planejamento na minha vida, mas eu resumi o planejamento desde o post orgânico até a experiência do usuário. Eu posso resumir que antes a gente fazia post orgânico e funcionava, gente, funcionava post orgânico, eu não precisava pagar para ter engajamento. E hoje, para ter engajamento, só engaja quem é marca relevante. A gente está falando de uma época onde vidas negras importam.
a gente está falando de uma época onde agora o Boticário está fazendo shampoo para cabelo branco, as mulheres estão deixando de pintar o cabelo. Então, as marcas estão se envolvendo em causas. Então, assim, qual é a causa que a sua marca vai abraçar? Se a sua marca ainda não abraçou uma causa, ela vai ter que abraçar uma causa ou vai ter que ter um discurso legítimo para aí a gente poder trabalhar. Se não, e tem que ser legítimo, tem que vir de dentro para fora. Eu só ganhei, a gente só conseguiu a conta oh meu Deus, em Nova York, da MAC, porque a gente falou exatamente do discurso de dentro para fora, que tinha que ser diversidade, e a gente, na primeira apresentação, já falou, olha, vocês precisam ter grupo diverso dentro, porque senão não adianta. Não adianta querer falar que... porque o slogan de MAC é all genders, all ages, então, assim, fala de diversidade no slogan, mas a campanha aqui no Brasil era toda de brancos. Então, como que você vai fazer uma coisa dessa? Não tinha condições. É isso. Obrigado. Gustavo, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você falou dos influenciadores. Agora, com a LGPD, eles vão continuar podendo fazer a divulgação de produtos, sendo que está passando para um público que não é aquele que solicitou aquela informação? Eu não estou muito por dentro de muitas coisas da LGPD, mas a gente continua usando e continua. A única coisa que eu sei é que tem que botar que é o informe publicitário. Mas está dando certo, está utilizando. Porque uma das coisas da LGPD é que as pessoas, teoricamente, elas têm que, por conta própria, querer receber aquela informação. E aí, quando a gente vai para os influenciadores, youtubers, enfim, eles estão usando uma base que é deles, vendendo um produto que não é deles. Ele está oferecendo aquele produto para uma base que não solicitou aquela informação. Aí eu não sei como que vai ficar isso no futuro. Não entendi, porque assim, o influenciador está usando um produto que eles usam. Geralmente, qual que é o cuidado agora que está sendo tomado? A gente só escolhe influenciador que tenha relevância com o produto que a gente está comunicando. Então, o cuidado agora é muito grande com o influenciador. Então, assim, você entendeu? Precisa fazer muito sentido com o influenciador. Muito sentido com o que o influenciador vai trabalhar. Agora, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o YouPix também. Então, tipo, a discussão, o YouPix, a discussão foi inteira sobre influenciadores, né? Inteira. Aí, por exemplo, o painel de Vidas Negras, tinha um painel que era Vidas Negras Importam. O painel era com 4 influenciadoras negras. Já começou o painel com a Gabi de Pretas, que é uma das maiores influenciadoras negras do Brasil, falando que ela quase não aceitou o convite, porque antes de aceitar o convite, ela queria saber quantos influenciadores negros tinha no evento ao todo. Se tinha 50% de influenciadores negros no evento como um todo, porque estava refletindo a população brasileira. Então, olha o grau que está o negócio. Entendeu? Então, assim, os próprios influenciadores já estão querendo, tipo, o que você quer que eu venda? Porque eu não uso isso. Então, isso não faz sentido para mim. Porque se eu postar isso que não faz sentido para mim, a minha base já vai começar a me questionar que eu estou fazendo uma propaganda e que eu estou ganhando dinheiro em cima deles. Então, o negócio está tenso. Dos dois lados. Deixou de ser o dinheiro para colocarem o valor, né? O valor pessoal, né? O povo está esperto, então a marca não pode entrar nessa roubada, porque quem fica lá no social listening sou eu à noite, ouvindo roubada, e se dá errado, sou eu que tenho que botar a minha equipe lá de madrugada para apagar incêndio. Então, eu não vou fazer isso, entendeu? Então, eu só vou botar para a Gabi de Pretas
Se for um produto para pele negra, um produto que ela realmente use, eu mando para ela testar primeiro, ver se ela gosta. Se ela gosta e ela me dá o ok, ela fala, tá, isso eu vendo, isso eu vou fazer. Aí a gente embarca o papo. Entendeu? Por isso que por isso que eu até critiquei a Pugliese, porque a Pugliese vendia tudo. Sim. Gustavo, até estava retomando, você estava falando que as marcas precisam ter relevância. Semana passada assisti uma live com a Dani, a vice-presidente de marketing da PepsiCo. Ótima. E ela estava contando um case. Desculpa, ela foi minha cliente. Ela era Heineken. Ah, sim. Aqui tem uns fãs aí da Dani aí no grupo, né? A gente acompanha bem a trajetória dela. E ela estava falando sobre Doritos, que ela foi questionada, porque assim, a Doritos tem feito uma ação e um trabalho de marketing de apoiar a comunidade LGBT, né? LGBT, eu fico misturando com a sigla. E aí ela estava falando que aumentou mais, acho que foi 12% de participação no mercado, a partir do momento que ela resolveu apoiar uma causa. Então, isso reforça o quanto é importante hoje a gente ter, assumir uma responsabilidade na sociedade, né? E eu acho que a Magalu também comprova isso. Magalu foi a primeira voz que ressoou no início da pandemia, pedindo que os empresários não demitissem e encontrando fórmulas para empregar pequenos empreendedores, e ela ficou, sei lá, ganhou bilhões, e nessa unidade mesmo, durante a pandemia. Acho que reforça bem o que você está colocando. A gente tem 2 comentários aqui no chat, ou tem vários, né? A Luciana Franco achou sua aula fantástica, está agradecendo. Né? Luciana, dá um tchauzinho aí, acho que o Gustavo vai te ver. Né? Não, já viu a Luciana? Aí tem o Reinaldo, que adorou tua aula, que você é um grande mestre, né? Foi uma super aula. A Belicosa, né, que está aqui, especialista em etnografia, vocês podem fazer vários trabalhos aí, ela está acenando também, adorou sua aula. E eu queria que você falasse mais, assim, só para a gente pontuar qual é a receitinha do bolo, porque, assim, embora a gente... Eu sei, eu já sabia que você ia falar. Embora não tenha receita do bolo, no sentido, assim, de que cada cliente exige um roteiro específico, a gente vai construindo à medida que vai pesquisando, que vai descobrindo. Mas quando você recebe um job, assim, um novo cliente, onde é que você começa? Você até falou que você vai na WGSN, né? É por aí que você começa? Você falou de benchmark de concorrência, de inspiração, e fala 4 fontes aí, ou sei lá, 2, 3 fontes que a gente possa identificar tendências. Se a gente quiser olhar daqui 3, 4 meses para pensar alguma coisa. Se eu tô sozinho ou estou em equipe? É a primeira coisa que eu vejo, né? Você está sozinho, porque aqui em Cuiabá a gente é equipe. Que faz toda a diferença, porque quando tem equipe, a gente faz um espetáculo. Em equipe é muito maravilhoso. Sozinho, primeiro organizar um cronograma, isso o mestre GP me fez muito de maravilhoso. Então, acho que é primeiro organizar um cronograma para você poder se dividir em quanto tempo você tem, né? Um retrocronograma, né? De quando você tem que se entregar e quanto você pode se dividir nas suas etapas. E aí você divide a primeira etapa, a etapa de pesquisa. A etapa de pesquisa vai depender muito do job, mas primeiro, sim, você precisa se informar sobre tudo do seu cliente. E aí você faz benchmark, e esse benchmark que antigamente era o benchmark bem simplesão que a gente fazia, aquele tosqueira, né? Porque era muito básico, o mundo era muito mais fácil, aí agora o mundo está mais complicado, então, como a gente tem que falar de experiência do usuário, a gente tem que entender um pouco mais desse usuário, então a gente vai buscar essas empresas inspiracionais, então você pode traçar essas empresas inspiracionais. São empresas inovadoras, tá? Então você pensa quais são as empresas que estão inovando, que estão fazendo coisas diferentes, que mudam a forma de vender o serviço.
Você pode botar aí o exemplo, tá? Pensa sempre no Airbnb, Uber, Nubank, são empresas que inventaram o próprio quinto andar, elas reinventaram um negócio, né? Elas criaram um jeito diferente, elas atenderam o consumidor, o usuário, de uma coisa que ninguém nunca tinha pensado antes, o Spotify, né? Então, assim, deve ter alguma coisa no seu job que você possa fazer diferente para o seu usuário, para o seu consumidor ficar muito feliz com você. Coisa que ninguém nunca pensou. Então, é isso. Então, você tem nessa pesquisa, você vai tentar abrir sua mente para ver se você encontra essa ideia ou se pelo menos você abre essa possibilidade. Depois disso, aí a gente vai para os canais tradicionais mesmo, acho que tem uma parte de parcerias que funciona bastante, se você tem mídia, ouvir os parceiros de mídia, eles também podem trazer possibilidades, isso funciona muito aqui, tá? Então, quando eu chamo, se eu tenho dinheiro, eu chamo Google, eu chamo Facebook, e eu peço ajuda. Falo, o que vocês podem me ajudar? O que tem aí? O que já foi feito lá fora? E eu embarco gente. Se eu tenho dinheiro, eu embarco recurso. Tá? Então, por um trabalho agora de consultoria que eu estou fazendo, eu estou embarcando uma pessoa de UX, porque eu vou precisar. Eu preciso ter um olhar diferente. Eu conheço um pouco de UX, mas agora eu vou precisar mesmo de experiência de usuário. Eu quero que ele me ajude a fazer as coisas de experiência de usuário. Então, às vezes, você pega... Mas se você não tem recurso, nada impede de você pegar e bater um papo com alguém de experiência de usuário. Alguém vocês devem conhecer aí de experiência de usuário. Vai tomar um café e vai pedir uma opinião sobre experiência de usuário. Uma outra coisa que funciona muito é que, além da pesquisa tradicional, bate-papo com o consumidor final, com o usuário, porque a gente fica muito preso com as pesquisas, né? Pesquisa, tá? Pesquisa tradicional. Então, no Job, o atendimento mandou para mim todas as pesquisas feitas em 2019, então eu tenho aqui pesquisa de usuário, foi feita a pesquisa de usuário, foi feito isso aqui, foi feito isso daqui. Tá, mas alguém já banco, você ligou para ver como que é pedir um serviço? Sei lá, agora em Floripa eu estou tentando trocar o sistema de alarme da casa da minha mãe. É um caos, eu não consigo, ter essa experiência, sabe? É importante ter essa experiência, conhecer essas coisas. Então, assim, a gente pegar o telefone e ligar, ter a gente essa experiência. Fora que isso conta muito para o cliente. Na hora que o cliente fala assim, mas você ligou? Sim, eu liguei. Eu liguei. Então, assim, continue fazendo isso, esse trabalho de investigação. É legal, porque a gente aprende com esse trabalho de investigação. Dependendo de quanto você tiver, e da Google. O Google é a melhor coisa, gente, que surgiu, né? Pelo amor de Deus. Da Google, você vai descobrindo algumas coisas. Dependendo do que você quiser, por exemplo, tem uma plataforma que chama CrowdTest. É uma, tá? Mas é uma das que eu uso. CrowdTest. Ela testa bugs em aplicativos. Então, se você está trabalhando com aplicativo, isso aí você trabalha com bugs em aplicativos e você paga por erro, por bug. Você paga centavos por bug. Então, você consegue, se o seu briefing é um aplicativo, você consegue corrigir por aplicativo. Então, não tem fórmula, porque vai depender muito do briefing que você pegou. Acho que é um pouco disso. Eu acho legal, assim, que você, ao contar a sua trajetória de publicitário, né, de todo o percurso que você vai fazer nas mudanças, dá para perceber que você está fazendo marketing, né?
E a gente aqui, quando vai fazer marketing, a gente às vezes se percebe fazendo comunicação. Como é que você percebe essas fronteiras? Elas existem? Não, Acabou, né? não tem fronteira. E eu E penso... pode falar. Não, é porque, assim, em agência multinacional, tem muito uma coisa que você tem que ficar com não me toques e cuidados para você não ficar invadindo a área do outro, né? Para não ter problema, né? De você... Enfim, isso aqui é sua área, essa aqui é a minha área, cuidado, você está fazendo o meu job e tal. Então, acho que não existe mais isso. Se você se sentir invadindo a área do outro, acho que nada impede de você tomar um café e falar, fulano, eu estou fazendo isso aqui, você acha que eu estou invadindo a sua área? Quer fazer junto? Se importa se eu estou fazendo isso? Você está incomodado? Posso fazer? Eu faço assim, sabe? Porque eu não vou deixar de fazer porque está melhorando o meu trabalho. Então, eu faço. Chamo junto, vem fazer junto, quer fazer, ou faça, então faça para mim. Então, estou indo no caminho certo, é isso, mas eu preciso, entendeu? Tipo, e nas agências, tipo, eu fiz o bootcamp de User Experience porque não tinha o X nas agências. Não tem o X. Agora que começou a ter o X dentro das agências. Não tem. Quem tem o X é nativo digital. Cliente nativo digital tem dentro do cliente. Mas na agência não tem o X. Não, então, assim, aí eu comecei a fazer para poder entender um pouco. E a gente está começando aqui, né? Acho que aqui em Cuiabá, Mato Grosso, a gente está iniciando os primeiros passos de UX. Aqui também tem pouco. E é muito importante, porque como que você vai criar uma nova experiência? Como que eu vou criar... Tipo, se eu não tivesse feito o curso de UX e entender de UX, eu não teria feito o Parking Sounds. Não conseguiria fazer o Parking Sounds. Eu não conseguiria fazer o hackathon da vagina ser secadas, porque aquilo ali é experiência. Eu consegui sacar que a mulher do SUS não queria transar com o marido porque estava com dor na vagina e ela inventava que ela estava com... Eu não consegui... Não, mas porque ela estava com dor e ela estava falando que ela estava ela falava que ela estava com dor de cabeça. Isso é experiência do usuário. Isso é experiência do usuário. E aí que você consegue entender, entendeu? Mas isso foi com conversa. E é isso, a experiência do usuário. Aí, na hora que você vê, aí você vai para uma Century, porque aí também isso foi conversa minha. Tipo, eu pegar, ligar na Century e falar que eu queria conhecer a Fiord. Aí eu fui na Fiord para conhecer. Fiord, uma das maiores consultorias de jornada, experiência do usuário, X. Quem não conhece é FJORD, vale também a pesquisa. Aí fui lá, passei um dia com eles lá, conhecendo os processos deles, todos organizados em squad, tudo bonitinho. As personas plotadas nas paredes gigantescas, você sai de lá com outra imagem, outra cara, outra realidade, entendeu? Você está no mudo. Desculpa. É que vocês já viram o Rômulo aqui na live, né? Não sei se alguém já... Mas isso é normal também. Não, é que ele dá um jeito de aparecer. Nas minhas, assim, acidentalmente ele aparece. Aí eu fechei o microfone. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, para passar para o Gustavo? A Jana, acho que foi a primeira que entrou depois de nós três, que ela mora em Itajaí. Diz que a sua trajetória a tranquilizou, porque ela também gosta de muita coisa. Tem vários interesses. Ela está se sentindo mais acolhida, mais normal. Mais alguma consideração, gente? Gustavo está aqui, vamos explorá-lo, aproveitá-lo. Para quem chegou depois, Gustavo é cuiabano, então fiquem à vontade. Eu estou vendo várias pessoas que não são da confraria, é um prazer estar com vocês aqui, a gente está muito feliz, tá?
Depois mandem sinais de fumaça, que a gente pode passar mais informações de como participar da CPM. Mais alguma coisa? Bom, Tarley, quer falar? Eu gostaria. Diga, Tarley. Gustavo, foi uma aula incrível, que valeu assim por muitos encontros. Eu até imagino que se a gente dividisse, né, a gente teria vários encontros, né, para poder debater e se aprofundar um pouco mais nesses assuntos maravilhosos e nessas constatações da sua experiência na sua profissão. Você falou muitas lições importantes, né, do que fazer, e certamente muitas coisas que a gente desconhece no nosso dia a dia com o nosso mercado mato-grossense, que ainda, como a Cláudia falou, ainda é muito incipiente, né? Ainda precisa se desenvolver para chegar numa realidade como você descreveu. O que você, como esse profissional multifacetado, não faria de jeito nenhum, sabendo de toda essa experiência que você tem, mas o que, dentro de um briefing complexo de um cliente, você jamais faria? Aquilo que você diga assim, isso daqui vai dar errado. Eu não trabalharia hoje sem um profissional de data insights do meu lado. Olha aí, Eduardo Silveira, que não é confrade, Guta, que está feliz. Hoje, não é mais subjetivo, né? Não. Hoje é tudo... Primeiro que, assim, você vê, né? Eu falei que os briefings hoje, quem é nativo digital, a gente já começa a ser briefado por OKR. Está tudo focado em data. A gente está a gente está mexendo com dinheiro, a gente sempre mexeu, mas eu não sei onde vivia a cabeça dos nossos chefes, que acho que era mais fácil dar reporte antigamente, que a gente falava, a campanha foi bem, e apresentava um número mais ou menos e estava tudo bem, mas assim está cada vez, eu não sei se está todo mundo cada vez mais cobrado, mas aqui está cada vez mais difícil dar o reporte, está cada vez mais complicado dar o reporte. Na verdade, é mais desafio e é mais gostoso, né? Na verdade, assim, eu também sou um cara de estratégia, e a estratégia ela tem que ser... O legal é você ver o que você fez e conseguir mensurar e para poder melhorar. Então, isso a gente já fazia com teste AB, mas, tipo, o teste AB, ficou lá no passado. Agora você tem que começar a mostrar cada avanço, o que se mexeu no ponteiro, o que não mexeu e por quê. Então, tá tudo conseguindo. Se você consegue medir tudo, você precisa mostrar resultado de tudo. Por isso que o profissional de Data Insights está hoje sendo tão relevante. Não tem profissional de Data Insights para contratar em São Paulo. É um profissional super em falta. A África mudou toda a estrutura de criação deles, onde hoje são trincas. Então, para você entender, é um redator, um diretor de arte e um Data Insights, sentam juntos. Então, é na criação que ele senta. Em alguns lugares, o Data senta com o planejamento, mas eu não trabalharia, respondendo a sua pergunta, eu não trabalharia sem estar com o Data Insights junto. Por isso que eu perguntei para a Cláudia já como que você faria, eu falei sozinho, porque eu não faço muitos trabalhos sozinhos. Quando eu recebo um briefing, eu sempre peço alguns profissionais para trabalhar comigo. Geralmente eu peço... você quer o quê? Um planejamento digital? Então, eu já aviso, um planejamento digital, eu posso entregar um planejamento, mas eu não vou conseguir acompanhar para você. Você quer um planejamento até o final e que eu acompanhe os resultados, então eu vou precisar embarcar mais 2 profissionais, eu posso indicar para você, ou você me indica, eu trabalho junto com eles, mas eu preciso de 2 profissionais, preciso de um profissional de mídia e um profissional de data. Aí a gente faz uma trinca e eu consigo entregar o trabalho completo para você. Mas sozinho eu não consigo trabalhar, entendeu? É isso.
Gustavo, é engraçado, né, que vai ouvindo você colocar, né, me via sempre na cabeça. Eu falei, gente, não tem jeito de fazer isso sozinho, não tem jeito de fazer isso sozinho. A gente precisa do data, a gente precisa do mídia, a gente precisa de alguém pensando, porque tem que alguém interpretar tudo isso e formar e montar esse reporte todo, né? E aí você, né, fechou, nem precisei perguntar, que você já até colocou, que realmente não dá. E isso é um desafio, né? Porque, assim, as pessoas têm dificuldade, né, Gustavo? Pelo menos aqui, né, gente? Eu percebo que, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de juntar, entendeu? Usar um pouco da sua expertise ou de conhecimento de um ou de outro, e juntos, né, fazer um trabalho assim, né? Você, no começo, você teve alguma dificuldade, assim, nesse sentido, de fazer essa conexão e para poder até gerar esses reportes, esses cases todos? Como é que foi essa conexão, esse trabalho em conjunto? Foi natural? Foi Sofrível? Não, foi super natural, porque, como eu disse lá no começo da apresentação, a gente começou num ambiente onde estava todo mundo aprendendo. O digital tem isso, né? O digital, como ele está em constante evolução, a gente também está em constante aprendizado. E a gente não tem que ter vergonha que está em constante aprendizado. A gente não tem que ter vergonha de que não sei, de falar que não sei e de que eu vou ver. Porque o Facebook muda toda semana, o Google muda toda semana. Aí você liga no Facebook e fala assim, o que aconteceu? Aí o próprio atendente, o seu atendimento do Facebook, fala, não sei, vou ver aqui, porque mudaram ontem isso aqui. Aí você liga para o cliente, se não é um cliente muito parceiro, às vezes o cliente fica puto, fala assim, mas como assim, você não tem esse resultado? Eu falei, não, mudou no Facebook. Aí alguns não acreditam. Mas aí, quem já é cliente grande e tal, que já está acostumado com essa cultura do Facebook, já entende, fala tudo bem, fica meio puto, porque é muito dinheiro dele, que estão, tipo, que estão brincando com o dinheiro dele, mas, tipo, não, é a plataforma que faz assim mesmo, muda o tempo todo, e aí é o que temos. O importante é a gente saber o que a gente quer, né? O que o cliente quer, o que a gente quer, e aí vamos atrás, né? E acompanhando com um bom time por trás, você também consegue cobrar. As plataformas também, elas nunca te deixam na mão. Então, assim, se você consegue mostrar por A mais B, se você é esperto o suficiente, mostrar por mais A mais B, que nessa mudança da plataforma você saiu perdendo, você consegue o seu dinheiro de volta, eles te dão bonificações, tá tudo bem, entendeu? Então, nunca seu cliente sai perdendo. Você sendo inteligente, você sabendo o que você está fazendo, está tudo bem. Exato. Beleza. Tailei fez a pergunta, até tinha esquecido de mencionar para todo o grupo, né? O Gustavo daria um workshop esse ano para nós aqui da confraria, que é um... E aí eu estou mais... Na verdade, eu estou falando sobre isso porque eu pedi que ele resumisse 8 horas em 1 hora. Tá. Parabéns, Gustavo, parabéns. E já tinha, né, já tínhamos fechado conteúdo programático. Dominou geral, né? Dominou geral, mas ficou com gostinho de quero mais, gente. Então, mas aí, pandemia, Gustavo preso em São Paulo, né? E a gente também, assim, a gente entendeu que um programa como esse não daria para fazer no online, quer dizer, sempre dá, mas a gente acha também que perde bastante, né? Esse exercício. Deixa sair a vacina do Dória, a chinesa. Pelo menos você vindo vacinado já é alguma coisa, entendeu? Já vai ser nosso cobaia. Vai, volta. Diz que dia 15 está todo mundo vacinado aqui em São Paulo. Tenho certeza, certeza. Mas eu queria perguntar, Cláudia, pode? Sim. Você foi aluna de Gustavo? Hã? Você foi aluna do Gustavo? Não. Não? Eu só queria... Assim, na verdade, a gente fica bem tranquila, como a Paty falou, a gente tranquiliza com relação a você não poder abraçar tudo e nos sentir incapaz ou ineficiente no que você está entregando, né? A gente tem que ter
discernimento de poder falar realmente para o cliente que você precisa de ter uma equipe junto com você. Agora, eu queria entender um pouquinho de você, Gustavo, assim, a questão no marketing de influência, se existe a nível nacional para você, enquanto que está lidando com isso no dia a dia, algum profissional que você fale, a nível nacional, esse atinge um maior número de segmentos ou um maior número de serviços. Existe isso ou não? É cada região, cada local mesmo? Tudo nichado, completamente nichado. Depende do público e do que você vai fazer. Eu já trabalhei com Tata Werneck, para Smirnoff, eu já trabalhei com Tata Werneck e o Porta dos Fundos, como ele chama? Porchat? Nossa, não esqueci. Porchat? Porchat, Fábio Porchat? Exatamente. Tipo, trabalhar com os dois juntos, o alcance maravilhoso, fala com todo mundo, mas, tipo, como que eu vou falar se eles são bons para você? Não sei quem é o seu público, eu tinha que falar com o público jovem, Smirnoff. Funcionou muito bem para mim. Tipo, são caríssimos, mas funcionou muito bem. Usaria de novo, foi incrível, eles são ótimos, funcionou muito, muito, muito bem. Mas eu precisava falar com jovens. Então, depende, entendeu? E eu precisava falar com jovens no Brasil inteiro, e eles falam com jovens no Brasil inteiro. Então, depende. Depende Vaginas Ressecadas, eu tinha que falar com mulheres mais velhas, e aí eu escolhi 4 mulheres, e eu tinha que passar seriedade, então aí uma delas é seriedade, diversão, tal, uma delas era... Oh, meu Deus, minha memória está péssima, tá? Época de pandemia, a gente tem um monte de problema na cabeça. Aquela jornalista que tem um perfil maravilhoso no Twitter, Herman. Rosana Herman, ela é ótima, funciona muito bem. Ia ser tipo um saia justa das idosas fofoqueiras sobre sexo. Tipo, seria mais ou menos esse o perfil. Sex and the City. Hã? Um Sex and the City. Mais ou menos isso. Aí seria ela, junto com a Suzana Vieira, entendeu? Tipo, seriam 4 mulheres falando sobre sexo e tentando deixar o assunto meio cômico, meio mais com seriedade. Então, cada case é um case, cada influenciador é um influenciador. Mas lembre-se que, tipo, o exemplo que eu dei da Soco, e que o Felipe Simi escolheu os influenciadores porque escolheu a Manu Gavassi porque ela tinha muito fãs, né? Muitos fã-clubes. E os fã-clubes que deram o engajamento orgânico para o trabalho. Então, assim, deixou de ser... Eu achei muito bom, muito interessante esse ponto, porque deixou de ser o número de seguidores, deixou de ser... mais do que isso, entendeu? Como o buraco está mais embaixo. E aí o fã-clube posta organicamente, tipo, olha, eu vou postar isso aqui porque eu amo tanto a Manu Gavassi que eu vou replicar o conteúdo que ela fez organicamente. E aí você ganha mais relevância. Entendi. Ok. Beleza, gente? Obrigada, viu? Obrigada. Vamos ativar a câmera se tiver alguém para aparecer. Vamos fazer uns prints aí de lista de presença. Agora é print. Eu vou pedir que vários façam, porque assim, né, nem todo mundo aparece nas mesmas telas. E depois a gente compartilha. Tá faltando. Vou deixar o meu avatar. A primeira vez que eu consegui colocar esse fundo, eu não sabia colocar. Coloquei primeira vez. Ué, é tão fácil, você não vê o meu fundo como que tá? Quem que tá falando? Davi. Cadê? Eu tô aqui. Luxo! Ué, lógico, eu tenho que colocar a empresa do meu coração, né? Tá certo, amigo. Mais gente aparecendo. Gustavo, gratidão. Vamos dar um print, Obrigado.
Gente, vamos sorrir, dar um print, então. Gente, muito obrigado pela Arruma o presença. cabelo. Jana, ó. Vai aparecendo, né? Vai, ó. Mais uma, ó. Já tem print. Calor. A turma aí que veio por conta do apelo, porque eu fiz pressão hoje, né? Obrigado pelos mais sensíveis ao apelo. Obrigado, Júlia, que não é confrade, Eduardo, que também não é confrade, mas está na mira, né, Eduardo? Fico Cláudia. que não entra. Tá? Obrigado pela presença. Oi, Luciana. Quero agradecer a Júlia Antunes, convidada, Carla Krause e Silbene Moreira, que eu convidei, uma é do 100%, outra é empresária, outra é uma jovem de 17 anos, já ajudando o pai na empresa. Muito legal. Tá? Obrigada, adorei. Aprendi muito no texto. Seja bem-vindo. É isso que acontece na reunião da maçonaria da CPM. Nas reuniões secretas, Júlia. Ano que vem a gente fecha. Gustavo, muito obrigada. Gustavo é um irmão. Né? Já trabalhamos juntos algumas vezes. Já. Né? E a gente até prometeu que não ia rasgar seda entre nós, né? Porque a amizade, assim, é um critério para a gente chamar, porque a gente gosta que o papo seja gostoso, né? Mas tem que combinar, tem que ser competente e amigo. Aí a gente adora. Aí é o pacote perfeito. Isso. E ainda vamos esperar, hein, Claudinha, nosso encontro, hein? por Você essa aqui, conexão. hein? O nosso encontro presencial, né? Ainda bem. Não vai acabar, porque eu fico lembrando. Próximo encontro, principalmente para os não confrades, porque vocês não são vítimas do meu WhatsApp, né? Do Dark Social. 15 de outubro agora, a gente tem uma live com Carlos Ferreirinha, que é um dos maiores especialistas em gestão de luxo do país, tá? Então, acho que é o nosso último virtual aí do ano. E aí, 9 de novembro, a gente tem um encontro para falar sobre LGPD, tá? Então, quem está na confraria sempre ganha, porque a gente faz atualização dos temas mais relevantes do momento. É isso, gente. Tá? O Gustavo agora está caminhando para ser paisagista. Uau. Por isso que ele tem essa floresta aí na cabeça. Gente, ele está exercitando a sensibilidade dele, desenvolvendo mais ainda. É bom, é bom. É um multitalento. Relaxa. Então tá, gente. Foi ótimo, viu? Obrigada, Gustavo. Obrigado, pessoal. Agradeço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.